Primeiro, boa noite ao Mister e boa noite a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Agradecer a disponibilidade, que eu sei que não é muito ao Mister, por partilhar aqui um pouco as suas ideias e a sua experiência. E por isso, começo pela primeira pergunta, que se o Mister já tem alguns anos de experiência, onde é que isto tudo começou, sabendo que por causa do seu pai, mas como é que surgiu também esta paixão, isto de gostar tanto do treino, para as pessoas também conhecerem um pouco aqui como é que isto começou do Mister? Boa noite e obrigado pelo convite. Conseguimos hoje encontrar aqui um bocadinho para falar à noite de futebol e pronto, o futebol desde que nasci praticamente que gosto de futebol e que gostava de jogar na altura futebol. Agora apaixonei-me mais pelo treino a partir dos 25, 26 anos e comecei logo ah, a preparar-me para ser treinador, tirar os cursos e consegui entrar numa equipa técnica do meu pai, que foi uma ajuda muito grande. E depois aproveitar os contactos e os conhecimentos através dele para estagiar com alguns treinadores e aprender a organizar os microciclos, a preparar as sessões de treino, a preparar a equipa para jogar, os vários momentos de jogo, toda esta complexidade que envolve a vida de um treinador. Foi importante para mim ter conseguido aprender desde muito novo para ganhar essa bagagem, essa experiência de estar num balneário, como tu sabes, e também já estiveste para trabalhar comigo, como tu sabes que não é fácil irmos 25 cabeças, mais a direção, mais o departamento médico. E pronto, é preciso nós termos também alguma experiência, algum conhecimento, para termos toda a gente embebida no mesmo espírito e na mesma forma de estar dentro daquilo que é uma equipa de futebol e um clube de futebol. Sim, é verdade, concordo plenamente. Mister, como também já tocou nisto, passou por vários contextos, formação, Primeira Liga, Segunda Liga. O que é que, estes contextos, o que é que fizeram em termos de ajudar o Mister a tornar-se o que é hoje em termos de treinador? O que é que acha que isto ajudou a ter várias experiências que não são poucas à beira ao longo destes anos? Não, comecei um bocadinho ao contrário. Eu comecei logo pelos séniores como adjunto e depois vim para a formação. A convite do Dr. Luís Duque, primeiro estava no Vitória de Setúbal e no Leiria como adjunto e depois a convite do Dr. Luís Duque para entrar na formação do Sporting. Eu gostava, na altura queria continuar no futebol profissional, a trabalhar como adjunto de séniores. Mas depois, pronto, o doutor insistiu muito para eu entrar nos iniciados do Sporting e deu-me essa porta de entrada. E foi importante, foi um contexto completamente diferente, trabalhar com jovens de 13, 14 anos que têm uma forma de pensar completamente diferente de um jogador profissional em sénior. Todos têm muitos sonhos, muitas ilusões, e é um pouco fazê-los acreditar nesses sonhos, nessas ambições, ensinando aquilo que é o jogo e aquilo que é o contexto competitivo. E depois, pronto, fomos campeões 3 anos de iniciados e acaba por surgir o convite para ir para os Júniores, onde estive também 3 épocas nos Júniores. E depois passei a adjunto da equipa principal, ainda no tempo do Mister Jorge Jesus, já estava muito próximo da equipa principal. E depois com o Mister Peseiro passei a adjunto também. Depois foi experiências de treinar a equipa principal numa fase, depois vim para a equipa B do Sporting e depois saí para os Chaves. Na altura, Chaves falou comigo, eu estava na equipa B do Sporting e depois seguiu-se o Estoril e o Leixões. Sim. Mister, como é que se caracteriza como treinador? Eu penso que sou uma pessoa que gosto, pronto, sou um treinador exigente, sou um treinador que os jogadores aceitam bem as ideias, que gostam também de trabalhar e de mudar alguma mentalidade às vezes em alguns jogadores também. Um, e eu penso que é isso, que é a liderança. Penso que sou um treinador com uma liderança positiva, boa, dou liberdade aos jogadores para eles se sentirem bem também. Eles sabem o limite, ou sabem a linha que separa aquilo que é o treino, o jogo, e todo esse rigor que nós temos que ter e concentração e aquilo que é depois a parte fora do treino. E eu penso que é isso, eu penso que é toda esta gestão de um balneário, toda esta gestão e da organização do treino e dos exercícios,
Sou um treinador que gosto muito de ter exercícios idealizados por mim e especificamente que eu adoto na forma de jogar da equipa, em função daquilo também que são as características dos jogadores. Eu não sou daqueles treinadores que acham que só tem um sistema e uma forma de jogar. Nós temos que nos adaptar um bocadinho para ter jogadores para jogar em diversos sistemas, e eu penso que é isso. É um pouco disso também. Ok, isso é algo que o Mister tocou num aspecto que iremos abordar ainda aqui ao longo da nossa conversa. Certeza que o Mister se identifica com outro treinador, que tem algum treinador ou treinadores que o inspiraram para o que é hoje. Podia também partilhar aqui um pouco dos treinadores que o inspiram e que procurou também como referência? Eu já pensei mais nisso, ter outro treinador. Acho que hoje em dia isto é mais por modas e por adaptações constantes que o futebol nos traz. Agora há aqueles treinadores que têm o mérito de estar a um alto nível mais tempo consecutivo. E qualquer um de nós que gosta de futebol, claro que gosta de Guardiola, de Klopp, de José Mourinho, de Jorge Jesus, aqueles treinadores que são mais marcantes nas formas e nas dinâmicas que eles têm nas equipas e que nós gostamos. Eu penso que todos nós temos um bocadinho disso, e eu também não fujo à regra, apesar de gostar também de ter ideias muito próprias e formas de pensar o jogo muito próprias. Ok. Então, tocando um pouco também nisso, a Mister fala um pouco do seu cunho, da sua identidade, do seu modelo de jogo. O que é que procura muito na sua identidade, no seu modelo de jogo, nas suas equipas? Procuro ter bola, que a equipa joga um futebol positivo, um futebol alegre também, um futebol com intensidade, com velocidade. É claro que tu gostas de preparar os 4, 5 momentos de jogo para que a tua equipa tenha o máximo de qualidade possível. Depende muito também daquilo que tu, em cada momento da época, as características dos jogadores, como é que eles se sentem mais confortáveis ou não. E também do tempo que tu tens para, para também trabalhares as tuas ideias e trabalhares a tua equipa, porque hoje em dia tu sabes que tens tempo. Se ganhares, se não ganhares, não vale a pena te esforçares muito, porque eu, por exemplo, no Estoril e no Leixões não saí por perder, saí por que empatei 2 jogos, e tanto num clube como no outro saí por empatar 2 jogos, e às vezes as coisas, há um bocadinho aquela ansiedade por parte das direções de querer resultados e de querer resultados esportivos e financeiros, e muitas das vezes isso não é possível. Tem que se avaliar o contexto, tal como agora o Rubén Amorim há 2 semanas, quando perdeu com os Chaves, quando perdeu o outro jogo, já vi, e perdeu com o Porto e empatou em Braga, já havia muitas críticas, e isso não é justo, porque ele já mostrou qualidade e que é um bom treinador, o melhor em Portugal, não tenho dúvidas, e que joga um futebol que me agrada bastante, joga para a frente, futebol alegre. Só que temos que estar a mostrar constantemente que, tem que se ganhar, principalmente quando treinas um clube grande. Ok, Mister. Temos falámos anteriormente aqui da sua identidade e modelo. Irmos um pouco mais ao treino. O que é que o Mister procura fazer para pôr em prática o que idealiza? Olha, Já falou que gosta muito de criar exercícios consoante o que procura implementar na sua equipa. Como é que procura, que exercícios, tem alguns exercícios mais que procura implementar mais para o que idealiza no seu modelo de jogo? assim, quando vou treinar uma equipa, Sim, sim, Mister. quando vou treinar uma equipa, procuro definir uma ideia logo e um sistema base para nós voltarmos e para trabalharmos. Depois, o primeiro exercício, desde que entras no campo, tem muito a ver com o sistema que jogas, e são exercícios sempre com dinâmica e com velocidade e com intensidade. Não gosto de treinar muitas vezes muito tempo, mas gosto de treinos mais curtos e intensos. E aí, um pouco isso, desde do passe, da posse, ter alguns são mais flexíveis ou não, mas ter um exercício praticamente ali com uma base, com um sistema que seja aquilo que nós procuramos jogar. Ok, Mister. Vamos direcionar agora um pouco para uma semana que antecede a um jogo. Como é que o Mister, vamos imaginar que teve um jogo domingo, só vai jogar no próximo domingo, como é que procura preparar a sua semana que antecede depois ao próximo jogo? Sabe, essas semanas longas são as piores. Às vezes nós dizemos, temos muito tempo para trabalhar, mas é tempo a mais.
porque se tu encurtares um bocadinho aquilo que são os exercícios e fores muito objetivo naquilo que tu direcionas para a tua equipa e para o sistema, tu consegues em 3 dias, dias da semana trabalhar bem. E o que os jogadores também acabam por aceitar mais sabes que aquela parte da organização, a parte mais teórica, o treino mais parado, o treino mais posicional, os jogadores tens que ter ali um feedback claro e objetivo e que eles se sintam também participantes nessa fase do treino. Principalmente no início do treino, ali mais próximo da competição, para eles estarem mais alerta. E eu preparo a semana, tento repartir um bocadinho a semana. Se for uma semana muito longa, tento não carregar muito para eles não chegarem ao jogo muito carregados. Tento fazer treinos mais curtos, mais intensos. Dá para trabalhar também outros aspectos. Podes trabalhar, por exemplo, com mais calma as bolas paradas, podes trabalhar tens mais tempo para trabalhar se calhar a linha defensiva, porque é um momento fundamental na tua equipa. Estas semanas longas são boas para isso. E organiza treino. Claro que o primeiro treino é de recuperação para quem jogou mais tempo. Os outros podem trabalhar mais um bocadinho, podem ter um bocadinho mais de volume no treino, mas depois durante a semana não sou aqueles treinadores que começam logo a fazer equipa logo à terça, quarta-feira. Gosto de dar a liberdade e também de criar ali um bocadinho de competição entre eles para haver aquela dúvida no ar. E depois ali mais próximo da competição começar a organizar a equipa em termos defensivos para ver como é que dentro da nossa ideia de jogo e do nosso modelo, se o adversário sai a 3, sai a 2, se cai com o médio no corredor, se afunda ao 6-3 é um pouco assim dessa forma que procuro com a minha equipa técnica preparar o jogo para tirar os pontos fortes do adversário ou tentar tirar ao adversário aquilo que ele é mais forte para depois tentarmos explorar nós também as nossas virtudes e as nossas qualidades. Muito bem, estou aqui num aspecto interessante que eu vou pegar nesse do adversário. Quando é que o Missa procura apresentar o relatório em vídeo aos seus jogadores? Procura dividir ou procura apresentar tudo, juntar tudo só num dia ou em 2 dias? Como é que procura distribuir esses dias? Olha, ao longo do tempo fui-me adaptando um pouco a isso, porque os jogadores, sabes que mais do que 10 minutos, 8 minutos de palestra, daquilo que é tu tens se calhar 6, 7 horas de trabalho para elaborares um vídeo e depois é visto em 6 ou 7 minutos. Eu tenho optado mais por, nos últimos tempos, fazer compactos individuais e enviar para os jogadores esses vídeos. E depois o adjunto ou o analista falar com eles particularmente. E se houver alguma dúvida ou alguma diferença de opinião entre o jogador e a equipa técnica, chama o gabinete ou falo com ele pessoalmente para dissipar as dúvidas ou no próprio treino. Depois o que meto tipo 2, 3 imagens. Depende do momento. Se estamos, qual é o momento que nós estamos com mais dificuldades, se calhar insisto mais um pouco nesse momento e procuro focar os jogadores também mais nesse momento para melhorar alguns aspectos. Se é uma análise normal, divido nos 4 momentos: construção e a bola de saída, que é um momento mais particular onde temos que ter mais detalhe e mais pormenor. Momento de organização ofensiva, momento de organização defensiva e depois transições, uma transição defensiva ou uma reação positiva ou negativa, conforme a equipa também. Depois as transições ofensivas, que é o meu momento preferido do jogo, são as transições ofensivas. Gosto muito de trabalhar esse momento e ter equipas que nesse momento sejam objetivas e verticais e agressivas nesse momento da transição. Ok, estou tocando neste ponto que também, como isso falou, que gosto muito de trabalhar as transições. Relativamente ao seu modelo de jogo, como é que procura então trabalhar uma transição defensiva? O momento da perda da bola, como é que começa a procurar trabalhar esse momento, visto que é algo que gosta de trabalhar muito, muito bem? Procuro, por exemplo, temos duas fases diferentes, se estamos no meio campo ofensivo ou defensivo, não é? Se perdemos a bola no meio campo ofensivo, ter ali 4, 5 segundos de reação para tentar recuperar a bola novamente e chegar próximo da baliza do adversário. Se não conseguimos, nesse momento a equipa baixar e procurar reorganizar-se e estar com as linhas juntas, chegar ali em 30 metros, mais ou menos, 30, 40 metros, e procurar depois o momento ou pelos avançados ou pelos médios para pressionar novamente. Prepare isso com um exercício de treino de posse de bola com uma equipa a ter em construção
e uma equipa atrás de uma linha delimitada conforme o clube onde esteja, ou cones, ou por uma linha daquela. Agora, nos últimos tempos, há aquelas linhas que se faz no campo brancas, depois se tira no final do treino, onde se pode marcar vários campos e vários setores. Procuro fazer isso e procurar que a equipa recupere dessa forma. Se for no meio campo defensivo, procurar que a equipa jogue toda baixa, defender a baliza, que as segundas linhas também juntas para ganharmos a segunda bola, mas tudo com exercícios de organização defensiva, ou de transição defensiva, mas a partir de uma situação de jogo onde toda a gente esteja envolvida. Se for uma coisa mais específica, por exemplo, dos avançados, posso trabalhar setorial ou intersetorial, juntar os dois setores e colocar ali em inferioridade numérica os jogadores a procurarem, por exemplo, 4 jogadores contra 6, a recuperar rapidamente a posse de bola, manter a bola e atacar a baliza, com a equipa adversária aberta ou fechada. Pois é, mais ou menos esse feedback, procurar também elucidá-los para quando devem ou não manter a posse ou arriscar. É um pouco isso. Ok, Miss. Voltando também ainda ao tema a pergunta anterior em termos de análise, em termos de análise da sua própria equipa, o Missa procura apresentar aos jogadores, e se sim, em que se procura logo apresentar no primeiro treino da semana, ou também se procura também enviar, como disse há pouco, algo para os jogadores individualmente. Ok, não percebi. O Missa acaba um jogo, se procura depois focar-se em algo dos aspectos menos bons ou aspectos positivos do jogo anterior aos jogadores, procura apresentar-os também, faz o que disse há pouco, enviar para os jogadores algumas situações. Como é que procura organizar isso? Depende muito do momento, depende muito, por exemplo, quando treino no Sporting, os séniores e os jogadores vão para a seleção, por exemplo, aí já não vale a pena estar a mandar nada porque eles já estão com a cabeça na seleção. Se treinas um clube como o Leixões, que é jogo semana a semana, procurar de forma simples e objetiva coisas curtas e procurar melhorar ali alguns do próprio jogador em termos individuais, e aí começa a enviar, o analista e o adjunto começam a enviar os compactos para eles logo a seguir ao jogo, que eles gostam de ver também. Aquilo que tiveram menos bem, eles preferem logo a seguir ao jogo. Quando acaba o jogo, o jogador normalmente nunca tem a sensação se esteve bem, se esteve menos bem ou se esteve mal. E é isso que eu procuro fazer, é que o analista comece logo a trabalhar essas imagens, que ele depois já me conhece, já sabe aquilo que nós pretendemos dentro daquilo que nós treinamos, e depois fazer uma análise global e geral, que normalmente é no primeiro dia da semana que eu explico, gosto de explicar, e é normalmente a palestra maior, cerca de 25 minutos, que é mostrar a análise do jogo, né? Aquilo que é a análise coletiva do jogo, e depois explicar aquilo que vai ser o treino 1, 2, 3, 4, ou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, à equipa, para eles ficarem logo com uma ideia na cabeça, porque hoje os jogadores já são diferentes daquilo que eram antigamente, já gostam de perguntar, de questionar porque é que fazemos isto, porque é que fazemos aquilo, qual é o objetivo, e isso é bom também. Eu gosto disso como treinador, porque eu gosto de jogadores que queiram aprender também a parte tática do jogo. E então é um pouco dessa forma. É a análise individual e depois eu falar em termos globais e gerais aquilo que nós fizemos de bem e de menos bem no jogo. Depois convém também tu perceberes a fase da equipa. Se eles não estão tão bem, não estão tão confiantes e ainda vais carregar mais e dar-lhes mais porrada, acaba por subcarregar mais ainda o subconsciente deles. E acho que é importante mostrar as coisas positivas, os aspectos que tivemos bem e que temos que fazer mais vezes. Penso que é um pouco também a tua experiência, veres em cada para tentares decidir. Sim, isso é sempre importante, porque, como disse, os contextos também variam e depois os jogadores também, dependendo também da situação onde nos encontramos, o momento da equipa. Em termos de bolas paradas defensivas, Mister, o Mister como é que procura trabalhar? É um Mister que gosta muito de marcar a zona mista ou tem algum padrão que procura seguir ou também varia consoante o contexto que o Mister se encontra? É assim, eu defendo um bocadinho a defesa à zona, mas com 2, 3 marcações individuais em certas zonas que há jogadores do adversário que nós temos de ter atenção e que devem ser controlados, porque há sempre 2 jogadores normalmente que sobram da zona que dá para fazer essa marcação individual. Aconteceu, por exemplo, no jogo do Sporting com o Estoril, que era, por exemplo, o Francisco Jallo estava a marcar o Santos Justo e largou a marcação no último momento. Penso que isso é importante, esse jogador acompanhar
Se bem que a gente nunca pode ter uma certeza daquilo que vai acontecer, né? Porque isto, o futebol é como o Paulinho hoje desvia a bola de cabeça ali 2 centímetros acima do seu adversário direto, estava a marcar a zona e desviou e fez golo. Se calhar se o Santos também tivesse a atacar aquela zona e tivesse ali um jogador a defender aquele espaço, se calhar ganhava a bola. A gente nunca sabe o que é que naquele a trajetória da bola, o batedor, mas eu penso que o mais equilibrado e mais sensato é na zona defesa à zona e teres uma zona agressiva naqueles espaços onde sabes que se alguém desvia para a baliza é muito perigoso. E trabalho muito os posicionamentos, a rotação dos apoios, como é que eles estão enquadrados, se é canto aberto ou se é canto fechado, para atacar a bola na zona, principalmente naquela primeira zona, que é o que eu digo, ali na zona do primeiro posto, no bico da pequena área, essas bolas, aqueles 3 jogadores têm que ser muito, muito fortes no jogo aéreo para tirar a bola dali do primeiro posto. Os de cá de trás, o guarda-redes começa a ter alguma responsabilidade se for um canto fechado, por exemplo, e daí já não é tão perigoso uma bola que vá à baliza. Posso dizer que também há 3 anos atrás, mais ou menos, punha 2 jogadores nos postos porque tinha um guarda-redes que se sentia-se mais confortável assim e que me disse que, olha, eu quero ter 2 jogadores nos postos, ou em cada posto. Corríamos o risco de fora de jogo, ter sempre a equipa adversária em jogo numa segunda bola, mas ele sentia-se bem assim porque ele gostava de sair e ele era agressivo e ganhava muitas bolas na pequena área, era quase tudo dele. E eu também não ia dizer que não queria, porque se ele se sentia bem, não ia estar a dizer para não o fazer, porque ele também era um guarda-redes experiente. Depende muito dessa forma de ser e de estar no jogo, e de perceber também aquilo que os jogadores se sentem melhor, né? Claro, isso, e ele também focar nisso, e o César respondeu que é, e acabou de responder que se dava ouvidos, procurava também ir em contra aos seus jogadores, em termos que deu o exemplo do treinador do guarda-redes, que se sentia confortável com os 2 jogadores no primeiro e no segundo posto, e acabou por responder isso. Isso é interessante. Porque já tive treinadores que são muito mais, procuram aí sim, e o Mister também lhe colocar essa questão para ver se também dava liberdade aos seus jogadores para, se eles sentissem melhor em determinadas situações, o Mister acaba por aceitar. Em termos de bolas ofensivas, o Mister procura criar várias situações, ou várias situações para os jogos que lhe vão aparecendo, ou procura ter sempre aqueles ataques mais definidos para os jogos. Não tenho a bola parada toda definida e tenho bolas paradas que já faço há muito tempo e que continuam, pronto, a ter algum sucesso e gosto muito de trabalhar esse momento de jogo. É dos momentos de jogo que me dá mais prazer. Eu digo aos jogadores que é como se fosse uma peça de teatro, onde nós temos de estar todos envolvidos e que uns estão a perturbar o adversário para outros terem sucesso. São frações de 2, 3 segundos que têm que ser muito sincronizados e muito bem feitas porque é um momento onde pode dar uma vitória importantíssima e é importante ter jogadores com essa capacidade para o fazer. Há jogadores que são muito frios e muito calmos e podes contar com eles que esteja 50 mil ou esteja 1000 pessoas. Há outros que tremem sempre quando chega aquele momento de decidir e de estar ali com a bola no pé para desviar ou para bater numa zona ou para fazer um passe de risco. Eu penso que é um pouco isso. Eu, por exemplo, já há muitos anos que faço o meu aquecimento no jogo após a mobilidade. Eles fazem sempre 2 bolas paradas defensivas, um canto de cada lado e um livre lateral de cada lado, que os suplentes metem a bola na área, só para ver se eles estão atentos à zona que trabalhámos e aquilo que trabalhámos, só para eles alinharem ali e estarem um pouco ativos. Faço sempre isso, já há muito tempo, desde os juniores do Sporting que eu faço e que acho que isso desperta aos jogadores. E às vezes é um momento que nós, durante a semana, trabalhamos, mas não conseguimos fazer tão bem, de forma tão perfeita, porque os jogadores gostam mais do momento ofensivo, como é óbvio, né? E procuro fazer isso. E depois até faço, às vezes, quando, por exemplo, se tenho condições para o fazer, os jogadores gostam de ter aquela bola pequenina que brincam às vezes ali no balneário, toques e fazer uma peteleca ou jogar ali contra a mala do equipamento. E eu pego sempre nessa bola. Aliás, é que costumo levar sempre uma bola que fica a nossa bola depois durante a época para dentro do campo, depois do almoço. A nossa caminhada é irmos ao campo. Eu ponho a bola onde eu quero, só para ver se eles estão atentos. Já depois de ter dado a palestra e dizer quem vai. Bola daqui, livre lateral ofensivo. Como é que nos posicionamos?
Só para ver. Eles mesmo a pé, estão ali a caminhar, posicionam-se e damos só um toque na bola para o lado, rolamos e fazemos. Claro que não sentar a chover, né? Bom, Depois vou a um livro frontal, a um canto número um. Como é que vamos fazer? E eles a pé, estão ali tranquilos, mas dá também para ver o foco deles um pouco e para ver como, se eles estão mesmo a querer fazer aquilo bem feito e gosto de fazer isso. Mas depois é tal coisa, às vezes tu olhas para eles assim, estes gajos não estão muito ligados no coisa e na bola parada, não sei se vai correr bem. E chega lá, sai bem. E outras vezes eles fazem aquilo de forma concentrada e chegas lá e sai mal. O futebol é mesmo assim. Nunca consegues ter uma certeza. Depende muito do jogador, do jogador que bate a bola. Para mim, a bola parada é o mais importante. Na ofensiva, é o jogador que tem a bola no pé e é o que vai decidir. muito interessante o que acabou de dizer da bola que leva para o terreno de jogo, interessante. Mas já sabemos, ó, isto Sporting, varia sempre. Diga? o Sporting fazia no campo 7, que é um campo coberto, e eles já sabiam que a seguir ao almoço a caminhada era sempre eu punha a bola lá e eles já faziam aquilo fora e salteado. Não fazíamos muitos golos de bola parada porque eles já faziam aquilo há muito tempo e, e faziam aquilo praticamente de olhos fechados. Ok, isso é interessante. O Mister, em termos de bolas, ainda tocando neste aspecto das bolas paradas ofensivas, o Mister procura também ajustar às vezes um pouco a sua bola ofensiva consoante alguns aspectos que analisa na bola parada defensiva do adversário. Claro, claro. Não faço sempre a bola parada, claro que há sempre o canto principal, tem muito a ver Vamos, com. ó, Mister, desculpa, então, vamos imaginar que o Mister tem um outro que quer atacar determinados espaços antes de ver o adversário, mas depois recebe ou analisa o adversário e vê uns espaços que não procura atacar, mas vê que o adversário até tem alguma fragilidade, pode mudar nessa situação o Sim, ataque ao espaço. temos normalmente, mais do que ofensivamente, mais do que 3 4 cantos, eu acho que já é muita complexidade para um jogo de futebol e já não. Mas normalmente as equipas ou são mais fracas no primeiro posto, no segundo posto, ou então a entrada da área, aquela bola ali que dá para jogar atrasada. E a procurar fazer canto aberto ou fechado em função disso. E também em função daquilo que tu és mais forte, né? Porque às vezes há equipas que são Bom, fortes ofensivamente, ou tu vês, eles são mais fracos no primeiro posto, mas tu não tens um jogador que apareça bem a desviar e seja agressivo. E então, se tens um Coates, por exemplo, cá atrás, a bola tem que ser para ele, né? Que ele chega sempre lá, ele toca sempre na bola. Um, e é um pouco dessa forma, é tentar arranjar um equilíbrio, um, dando sempre mais força à nossa equipa, onde somos mais fortes, né? ok, Visto, em termos. Alguns jogadores meus estão a entrar aqui no direto. Já reparei. Por acaso também reparei nisso. Oh, Mister, em termos do analista, sabendo a realidade que temos em Portugal, mas para o Mister, quantos analistas é que acha que eram necessários para realizar um bom trabalho em termos de análise da própria equipa, individual, do adversário, para que o Mister realizasse um bom trabalho na sua equipa técnica? Quantos é que acham que era necessário para essa função? Porque isto é diferente, o que nós achamos que precisamos, Mister, e o que nos dão depois por consoante o orçamento. Sim, mas depende muito também da capacidade do analista, né? Sim, mas análise do adversário, análise da própria equipa, se tiver um jogo à semana, um jogo ao fim de semana, se quiser algo de individual, é sempre muito complicado para o analista, digo eu, porque já passei por isso. Sim, se for jogo semana a semana, numa segunda liga, por exemplo, a competitividade não é, a calendarização não é assim muito exigente, só quando há taça de Liga ou taça de Portugal, um analista chega para fazer um bom trabalho nesse contexto. Quando estás numa equipa grande que tens que ter análise de muitos adversários, porque tu tens que andar 3 semanas à frente para retirar dados de equipas com quem vais jogar. Porque eu, por exemplo, o Sporting agora jogou com o Tottenham, né? Agora joga no fim de semana, mas já tem que estar a analisar o próximo adversário da Champions, que é na próxima semana, e o do fim de semana. É para entregar os relatórios. Eles têm, aí tem que se ter 3 4 analistas, né? Agora, numa primeira, segunda liga, eu penso que 2 analistas, ou um analista e um adjunto que também tenha essa virtude e essa capacidade. Normalmente é o que eu faço, é o meu adjunto analisa a nossa equipa, Ok. e o analista analisa e passa para o adjunto depois mudar aquilo que acha que é importante na nossa forma de ver o jogo. E pronto, e passam-me também as duas análises para eu ver. Depois, em função daquilo que eles me dizem, junto as duas coisas para ficar com o maior conhecimento possível do adversário.
e da minha equipa também, porque há coisas que às vezes a gente só repara quando vê a análise do analista, né? Claro. Em termos também do treino, o analista procura que ele esteja também consigo no treino? Ou procura que ele esteja numa zona mais superior ou para filmar ou para lhe dar algum feedback também do treino? Como é que o Mister procura gerir essa situação? No treino eu sou muito sincero, eu não filmo muito os meus treinos. Filmo só a parte principal com um drone, que é o mais fácil e é onde eu tiro aquilo que me interessa. Ok. Não tomar ali o aquecimento, os mains, as posses de bolas, isso não acho que não tira sumo nenhum para ficar, só para encher gigas nos computadores e nos discos. Agora a parte principal da organização defensiva ou ofensiva, ou transição, ou até mesmo às vezes a bola parada, vista de cima, aí sim, aí filmo com drone, meia hora é suficiente, e depois o analista leva para casa, vai vendo, e eu também vejo algumas coisas, e ele também me vai dizendo, olha aqui no treino, neste momento de pressão, este jogador está mal posicionado, ou está muito aberto, ou está muito fechado, ou está... Pronto, tentar ver mais ou menos depois esses aspectos para irmos corrigindo durante a semana, nessas tais análises individuais que eu gosto muito de mandar. Um jogador que evoluiu muito comigo e está-me sempre a falar disso e que gosta e gostava muito de receber porque gostava de melhorar, e eu trabalhei muito com ele a parte da finalização porque ele era assim um bocado bruto, era um bocado que era o Jota, que agora está no Vitória de Guimarães. Sim. Eu apanhei que veio do Espinho, era um jogador que gostava de ver os análises do treino que nós mandávamos, trabalhava muito. Mas foi no Leixões. O Mister apanhou no Leixões, correto? Fui eu que o fui buscar lá para o Leixões na altura. Ok. Em termos, o Mister a filmar esses treinos, que era pelo drone, procura depois muito também fazer análises por setores. É algo que o Mister procura fazer. Imagina, viu ali um posicionamento do central, do lateral, vamos imaginar, procura chamar a linha defensiva só para falar por determinados comportamentos, ou não é algo que o Mister procura se focar também nas Não, suas análises? mando para ele, mando para quando é um comportamento. Posso mandar, por exemplo, um comportamento de um central a fazer uma cobertura ou uma dobra, ou uma pressão frontal. Posso mandar só para esse central ou mando para a linha defensiva toda para falar logo de linguagem com todos. E eles perceberem os comportamentos uns dos outros para também no jogo tentarem retificar e melhorar. Agora, normalmente o adjunto depois chama eles e os quatro e fala com eles, ou no treino, ou no final do treino, ou se acharmos que temos tempo, pode chamar antes do treino à salinha, né, para mostrar o vídeo. Recebi aqui depois também uma pergunta. Se o Mister voltava a treinar também nos Chaves e no Leixões, se recebesse um convite agora também se ponderava aceitar um convite, quer nos Chaves, quer no Leixões. Sim, foram dois clubes que eu gostei bastante de trabalhar. No Chaves ainda hoje tenho uma boa relação com os dois presidentes. E é engraçado como eu no Chaves, nós no Chaves, quando lá chegámos, estávamos em último com 7 pontos. E nós tivemos ali uma fase em que a equipa não estava muito bem no início, porque sentia que a equipa fisicamente precisava de melhorar. E até disse ao presidente: olha, nós vamos jogar agora com o Moreirense para a taça, esqueça 2 jogos, porque se não fizermos agora uma mini pré-época para eles ganharem um bocadinho de andamento e de confiança e terem capacidade para jogar cara a cara com qualquer adversário, vamos ter dificuldades. O presidente disse: ok, tu é que sabes. E nós perdemos 2-1 com o Moreirense do Ivo na altura, que ficou em quinto lugar ou sexto lugar numa excelente época. Fomos eliminados da Taça de Portugal e depois começámos o nosso campeonato. E nesse nosso campeonato nós jogámos com o Benfica, com o Porto e com o Braga, e foram os únicos jogos com quem perdemos. Nós fizemos 13 jogos e só perdemos com o Benfica, Porto, Braga. E essas duas tais primeiras jornadas, quando nós chegámos a meio da semana, e depois no outro fim de semana a seguir, ganhámos em Portimão 1-0, ganhámos ao Tondela 2-0 em casa, ganhámos ao Marítimo em casa 1-0, empatámos em Setúbal, empatámos com o Feirense, empatámos com o Santa Clara em casa e com o Rio Ave, que eram duas equipas que estavam a fazer campeonatos espetaculares. Agora não tenho de cabeça todos os outros resultados, mas mais de um ponto por jogo. Quando lá chegámos estávamos a 6 ou 7 pontos do Tondela, e quando saímos estávamos a 2 e ainda tínhamos 9 jornadas para disputar e já tínhamos jogado com as equipas até ao 10º lugar. Só íamos jogar com agora as equipas do nosso campeonato que faltava jogar, e faltava jogar com o Vitória de Guimarães e com o Sporting. E quando empatámos esses 2 jogos, o presidente estava ansioso e disse: temos que ganhar estes 2 jogos para
temos que ganhar estes 2 jogos para sair da zona da linha d'água. Eu disse, não, Presidente, a gente tem mais 11 jogos para ganhar, temos estes 2, mais 9, e temos que ganhar ao Feirense, ao Vitória de Setúbal, ao Tondela, ao Marítimo, que foram as equipas que nós já jogámos do nosso campeonato, ao Belenenses, que foram as equipas que nós já jogámos, que são do nosso campeonato, estão na mesma luta que nós. E ele, mas não temos que ganhar estes jogos, porque se não ganharmos isto começa a piorar e tal. Assim, e depois quando empatámos com o Rio Ave e com o Santa Clara, pronto, tivemos ali um acerto de convicções, e eu disse que se ele não acreditava que nós íamos ficar na Primeira Liga, que a melhor coisa que tinha a fazer era vir-me embora, porque ele também não sabia se o outro treinador fosse para lá que ia manter a equipa, mas eu tinha a certeza que nós naquele caminho onde estávamos, e como estávamos a jogar, e num ano onde perdemos, tive que fazer 3 equipas, porque perdemos o Eustáquio, né? Perdemos o Eustáquio e o Marcão. Quando eu cheguei, passado de 1 mês e meio, já tinha a equipa montada, saíram os 2 melhores jogadores. Depois fomos buscar o Luther Singh, o Macedo e o Campi, esses 3 jogadores. Tinha falado com o Sérgio Conceição, e o Sérgio mandou-me o Macedo, o Abel também me emprestou o Luther Singh, como tenho boa relação com eles e ajudaram-me nisso. E fui buscar este central argentino para o lugar do Marcão, que foi um jogador que eu vi em vídeo e gostei bastante. E quando nós tínhamos a equipa formada já com esses 3 jogadores finalmente, e estávamos a jogar um bom futebol, acabei por vir embora, mas voltava a Chaves porque deixei lá muitos amigos e ainda hoje falo com muitas pessoas de Chaves e pessoas que eu gostei bastante de trabalhar. O Leixões é a mesma coisa. O Leixões é um clube giro, histórico, mas aquilo é um bocadinho até anedótico o que aconteceu comigo no Leixões, que é... Ia-te perguntar também isso, para falar um pouco também da sua experiência no Leixões. Porque eu, quando cheguei ao Leixões, eu fui contratado pelo Paulo Lopo e pelo André. Depois, passado, o Paulo Lopo saiu, o presidente, ficou o André. Depois também o Jorge, o presidente do clube, também estava lá, na parte do clube. Nós montámos uma equipa boa, montámos uma boa equipa, fizemos uma equipa para estar nos 10 primeiros lugares, um Leixões com miúdos novos também para aparecer na primeira equipa, os jogadores que fomos buscar. Mas uma semana antes de começar o campeonato, e nós foi naquele ano após o Covid, que os jogadores tinham estado 6 meses parados, levámos os jogadores 2 semanas para estágio para a Serra da Estrela, um estágio curto. Quando viemos da Serra da Estrela e tínhamos a equipa montada e preparada para começar o campeonato, ainda me lembro que no penúltimo jogo da pré-época ganhámos 3-0 ao Lourosa, em Lourosa, uma equipa muito boa. Ganhámos também, fizemos um grande jogo com o Porto B, ganhámos ao Vizela do Álvaro Pacheco também em casa 2-1. A equipa estava bem, estava a crescer, mas veio uma penhora da FIFA que não tínhamos jogadores para inscrever para o campeonato, só tínhamos 7 jogadores disponíveis do ano anterior. Foi um golpe duro para a jornada, mesmo assim ainda empatámos com o Casa Pia 2-2. Depois fomos à Aroca e empatámos 0-0, o Aroca que subiu divisão nesse ano. Já tínhamos ali mais alguns jogadores disponíveis. E depois perdemos com o Mafra e com o Estoril, que o Mafra iniciou muito bem a época nesse ano, e com o Estoril, pronto, que era um candidato e que subiu divisão. O último jogo fomos jogar a Viseu, empatámos 0-0 e acharam que era melhor sair porque não estávamos a ganhar na 5ª jornada, quando nas 2 primeiras nós nem tínhamos jogadores para jogar. Mas ainda hoje mantenho uma boa relação com o André e com o Paulo Lopo, porque foram pessoas, pronto, que me ajudaram também, e eu percebo a precipitação deles, porque no momento às vezes não é fácil de gerir, mas que penso que foi precipitada, como no Estoril também foi precipitado, porque depois de ter vindo para o Estoril, onde o objetivo era ficar em 5º lugar nos 5 primeiros e ter uma equipa boa para lançar miúdos, fomos buscar o André Franco, que tinha sido meu jogador no Sporting, fomos buscar o Francisco Oliveira, que tinha sido meu jogador no Sporting, que estava no Tondela, fomos buscar o Crespo ao Braga, que tinha descido divisão no Braga, e conseguimos ir buscar o Crespo para o Estoril. O Roberto fez a melhor época da sua carreira. O guarda-redes também do Vitória de Guimarães, que eu tinha jogado contra ele nos Júniors e gostava, do Daniel, um bom guarda-redes também. Ou seja, montámos ali uma equipa, fui buscar o Bragança e o Barbosa do Sporting. Ou seja, montámos ali uma equipa muito gira, que andámos em 2º lugar durante 6 ou 7 jornadas. Mas depois tivemos ali 2 lesões do Góis e do Belima, que eram os nossos laterais. Tivemos alguma dificuldade, como é normal, uma equipa que perde os 2 laterais, e o África também, o Lucas África, lesionado. Acabámos por perder ali 2, 3 jogos e o futebol é assim mesmo. E não vale a pena estar aqui a falar, porque é o que eu digo, isto é tipo estar a arranjar desculpas, por tudo no futebol tens é que ganhar e ganhar, e só assim é que és bom. Sim, mister, mas
sem focar muito no que o Mister acabou de dizer, e isso é a minha opinião, claro. Acho que aqui em Portugal quer-se muita coisa em pouco tempo. Mas isso é a minha opinião. Isso é a minha opinião. Acho que uma outra coisa que corre mal aqui, o mais fácil é trocar o treinador. Do que eu quando também tive no direto com o Nuno, e também falámos sobre isso na parte do scouting. As equipas querem investir em jogadores, mas em vez de investir no departamento de scouting, em analistas também procuram mais um empresário ou um determinado jogador e contratam assim, e isso correr mal correu, do que investir. Eu acho que nos treinadores é a mesma coisa, não procuram dar tempo a um treinador que vai para uma equipa que tem que contratar muitos jogadores, vai para uma realidade diferente, para um projeto diferente. Acho que é preciso tempo. Uma última questão que também já me perguntaram aqui, que eu ia também perguntar ao Mister, é relativamente ao futuro. O Mister ainda está aberto a projetos, a novas propostas? Ou, o que é que o Mister espera do seu futuro? Fala-nos aqui só um pouco para terminar. Não, eu estou à espera de uma proposta para voltar a treinar. Para as propostas que surgiram. hum, Tive quase a aceitar uma proposta de segunda liga num clube na época passada, mas depois acabámos por não chegar a acordo. E este ano também, no início da época, também não cheguei a acordo com uma equipa de segunda liga, porque eu penso que tu no futebol tens que ter, como é que eu tenho de explicar? Um, Tens de te sentir bem e tens de te sentir, não é protegido, mas tens de ter na estrutura à tua volta pessoas que acreditem no teu trabalho. E Isso é verdade. para tu seres uma pessoa que te sintas credível, a proposta que te fazem tem que ser de, de alguém que te quer bastante e tu sintas isso. Para ser mais uma coisa como foi um ou outro clube, eu prefiro aguardar e esperar, porque eu também sou novo, continuo atualizado, continuo a fazer os cursos, continuo a acompanhar treinadores a trabalhar. Todos os meses vou analisar treinos, vou ao estrangeiro, vou em Portugal. Um, não estou desesperado para treinar, porque eu sinto que pronto, as pessoas conhecem-me e acreditam em mim e gostam de mim. Um, Conhecem algumas, se calhar, menos bem, e daí ter tido 3, 4 reuniões com clubes de segunda liga, principalmente segunda liga, para voltar a treinar. E houve uma que tive mesmo tentado a aceitar, porque era um clube histórico aqui de Portugal, da segunda liga, mas depois ali à última da hora acabámos por não chegar a acordo. E para o estrangeiro, tem-me aparecido também algumas coisas para o estrangeiro, mas financeiramente não é algo compensatório, não quero ir para o estrangeiro só para dizer que estou a trabalhar. Tenho uma equipa do Chipre que já há 3 anos que me aborda todos os inícios da época e já tenho uma amizade boa com eles. Mas é um clube que está a passar por algumas dificuldades em termos de financeiras e apesar de ser um clube com nome no Chipre, mas acho que ainda não é o momento de sair assim para um clube para o estrangeiro. Também não é a minha ambição treinar no estrangeiro, só por dizer que estou no estrangeiro a treinar. Gosto muito de trabalhar aqui em Portugal. Olha o Cristiano Ponda aí. Eu gosto muito de treinar aqui em Portugal e aturar os Cristianos Pontes, que são miúdos com muita qualidade que jogam nestas segundas ligas e que mereciam uma oportunidade também para chegar à primeira liga e mostrar aquilo que valem, porque há uma das coisas que me orgulha é nos clubes onde passei, levei sempre muitos jogadores com qualidade. E os clubes, em termos financeiros, ficaram muito mais ricos. Como disse aqui o caso do Chiquinho, do André Franco, do Crespo, são 3 exemplos do Estoril, como no Chaves, o Lutarcinho, Macedo, o Gaston Camp, e quis levar muitos jogadores também conhecia do Sporting na altura que não foi possível. E os jogadores e essas equipas ficaram bem em termos de ativos no clube, tal como no Sporting, ter descoberto alguns jogadores como o Demiral ou o Vinagre, que foram importantes também no Sporting e que hoje estão onde estão. Ok, isso. Obrigado por ter aceito o convite de partilhar aqui um bocadinho a sua experiência. Eu gostei bastante. O Mister não sabe, já falámos na altura quando estavam eleições. Eu espero que aprecio o seu trabalho. Acompanhei sempre muito fundamentalmente quando estava no Estoril, mais no Estoril,
não acompanhava muito no Sporting ainda, mas do Estoril e no Leixões acompanhei. Desejo-lhe que, em termos pessoais e profissionais, que consiga ingressar numa equipa técnica. Acho que merece. E agradecer às pessoas que nos estavam a ouvir. Isto amanhã também vai para o Spotify para quem quiser ouvir de novo ou para quem quiser repetir. Missa, um abraço e os maiores sucessos. Ok, Missa? Tá. Um abraço. Tchau, tchau. Um grande abraço. Um Obrigado. abraço. Obrigado, Missa.